Olá, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao Se Liga na Educação. Eu sou a professora Aline D'Angelis, professora de História do 4º ano. Estou aqui hoje acompanhada da Mariana, intérprete de Libras. Seja bem-vinda, Mariana, para a nossa última aula de História do ano de 2021. Na nossa última aula hoje, nós vamos falar sobre imigrantes. Você vai encontrar este conteúdo lá nas semanas 5 e 6 do seu PET 4. Quando nós terminarmos nossa aula hoje, nós estaremos aptos a analisar os diferentes fluxos populacionais e as contribuições para a formação da população brasileira, regional e mesmo local. Então, vamos definir o que é imigração? Bem, imigração é a entrada de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos estrangeiros em um determinado país, seja para estudar, para trabalhar ou mesmo apenas fixar moradia. Vamos falar então do nosso Brasil dos imigrantes? Bem, a imigração no Brasil, ela iniciou-se no ano de 1530. Sabemos que os portugueses aqui chegaram em 1500, mas a partir de 1530 surgiram novos povos aqui de outros países. Uma das influências que sofreram foi que, em 1808, os portos foram abertos. O que significa isso, os portos serem abertos, professora? Bem, antes deste período, os portugueses, eles dominavam o país na questão do comércio. O Brasil só podia comercializar com Portugal, ou seja, só se comprava ou vendia para Portugal. Em 1850, houve uma dificuldade de mão de obra no Brasil. O motivo disso foi que foi proibido o tráfico negreiro. Vocês se lembram que nós estudamos lá nas aulas anteriores que quando os portugueses aqui chegaram, primeiro eles exploraram a mão de obra indígena, certo? Depois, com a perda de muitos indígenas por terem adoecido, por pegarem as doenças dos brancos, né, que eles não estavam imunes para isso, dos portugueses, os portugueses acabaram por trazer os africanos para serem escravizados no Brasil, através do tráfico negreiro, né, os navios que eles mandavam para o Brasil cheio de africanos para serem escravizados. Porém, neste ano de 1850, quando foi proibida a escravização, começou a faltar mão de obra e isso vai influenciar significativamente na vinda dos imigrantes de outros lugares para o Brasil. Surgiu então o tráfico interprovincial de escravizados. O que significa tráfico interprovincial, professora? Bem, províncias são lugares, né? São cidades e aí quando faltou mão de obra, por exemplo, na região sudeste, os escravizados da região nordeste foram mandados para cá, foram traficados para a região sudeste. Por quê? O que aconteceu lá no nordeste? Lá no nordeste, a agricultura era baseada na cana-de-açúcar, no algodão e no fumo. Esses produtos, os preços desses produtos caíram muito. Então, os agricultores, os donos das terras, das fazendas, né, tiveram uma crise na agricultura. E aí, venderam parte dos seus escravizados para os senhores da região sudeste. A crise agrícola, então, que atingiu o Nordeste, contribuiu para que fizessem essa transposição dos escravizados da região Nordeste para a região Sudeste. Houve o deslocamento de aproximadamente 200 mil escravizados no território brasileiro. Viram porque eu disse lá no início da nossa aula que nós iríamos entender o deslocamento populacional? Exatamente por esses motivos aqui. A alta demanda dos escravizados tornou o valor deles muito alto, né? Quando nós temos um produto que está faltando no mercado, ele costumeiramente sobe o seu preço.
Estamos falando de produtos? Sim, porque naquela época os escravizados eram comercializados como os produtos que nós compramos hoje em dia e não eram tratados como seres humanos. Então, essa alta do valor dos escravizados inviabilizou, né? Tornou difícil o trabalho na região. Então, a mão de obra dos imigrantes foi a solução que os portugueses encontraram. Já que não podemos ter mais escravizados, porque foi proibido lá em 1850, né, o tráfico negreiro, vamos atrair os imigrantes para o Brasil? Esse foi o pensamento dos portugueses. Bem, além dos portugueses e dos africanos, vieram também para o Brasil povos de outras nações, de outros países. Então, os motivos, né, da imigração foram a colonização primeiro pelos portugueses, a exploração da terra também por eles, e depois os outros imigrantes vieram para trabalhar, para utilizar a terra. Imigrantes, então, possibilitaram que no nosso país nós tivéssemos uma cultura diversificada, com várias influências, muitas influências de diferentes nações, misturando raças, religiões, sotaques, costumes, práticas diárias. Então, qual foi as contribuições, quais foram, né, para a formação da cultura brasileira? Os portugueses impuseram os seus hábitos. Vocês devem se lembrar, quando nós estudamos lá sobre a chegada dos portugueses no Brasil e sobre os indígenas, que eles forçaram os indígenas a aprender a língua portuguesa, catequizaram os indígenas e obrigaram os africanos a trabalhar como escravizados. Então, eles impuseram seus hábitos e valores culturais. Com a chegada dos demais imigrantes, novos elementos culturais foram se misturando, né? Etnias diferentes, de países diferentes, se misturaram aqui, formando a cultura que nós temos hoje. Então, a cultura brasileira tornou-se multicultural. Vamos falar, então, dos imigrantes que aqui vieram, que para cá vieram? Vamos falar primeiro dos suíços. Foram os primeiros imigrantes europeus não portugueses, porque os portugueses também fazem parte do continente europeu. Mas nós sabemos que eles foram os primeiros a chegar. Bom, depois deles, os europeus que vieram para cá foram os suíços. Foi entre 1818 e 1819. Chegaram, então, cerca de 2.000 suíços no Brasil. O que aconteceu foi que, devido à falta de terras para eles cultivarem lá, eles vieram investir aqui no Brasil, eles vieram tentar a vida num outro país, num lugar diferente. Só que com isso, o fluxo foi aumentando. Foram vindo mais e mais e mais suíços para cá. Chegou ao ponto, então, dos portugueses decidirem impedir esse fluxo grande de imigrantes suíços para o Brasil, em 1860. Agora, vamos ver um pouquinho sobre os alemães, que também vieram como imigrantes para o nosso país. Com a unificação da Alemanha, os camponeses perderam as terras, então não tinham como trabalhar no seu próprio país. Resolveram, então, tentar a vida numa terra nova, né? O Brasil. Em 25 de julho de 1824, 39 alemães chegaram à cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, formando ali uma comunidade alemã. Se nós lembrarmos e observarmos, né, do que nós já vimos na televisão, é uma região que tem um grande índice de imigrantes alemães, a região sul do nosso país. Lembra, alguém já ouviu falar da Oktoberfest? É a festa da cerveja, que é realizada no Rio Grande do Sul, exatamente por influência dos alemães que aqui chegaram. Bem, eles estão presentes no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Os alemães, em sua maioria, chegaram no Brasil entre os anos de 1820 e 1830.
Vamos falar agora dos imigrantes italianos? Eles também, assim como os suíços e os alemães, decidiram vir para o Brasil tentar uma vida nova, uma vida diferente. Desde a proibição, então, do tráfico, de escravizados, do tráfico negreiro, o país tentou atrair imigrantes de outras nacionalidades para cá, fazendo ofertas que, no final das contas, nem sempre eram cumpridas. Bem, eles vinham para cá com as falsas promessas, eles recebiam subsídio da propriedade da terra, ou seja, os portugueses garantiam que quando eles chegassem aqui, eles teriam as terras para plantarem e teriam a cidadania brasileira. Uma grande parte dos italianos encontra-se na cidade, no estado de São Paulo e também no sul do país. Eles foram os primeiros trabalhadores das fábricas. Mas como funcionava isso? Eles vinham por conta própria e os portugueses aqui os aceitavam? Funcionava da seguinte forma: os portugueses diziam o seguinte: nós pagamos o transporte, os navios que os traziam eram pagos pelos portugueses, que eram os dominadores do Brasil na época, e quando eles chegassem aqui, as despesas totais que eles tivessem, eles pagariam através do trabalho. Isso não passava tão rápido, pessoal. Os imigrantes trabalhavam durante muito tempo para pagar essa dívida que parecia que não acabava mais. Então, por isso, eram chamados de falsas promessas. E os portugueses? Falamos que os portugueses chegaram aqui em 1500, mas e depois da independência do Brasil? Eles continuaram vindo para cá? Vamos ver? Bem, sempre houve essa continuidade de vinda dos portugueses, mesmo depois da independência do Brasil de Portugal. Alguns deles vinham apenas para fazer fortuna. Chegavam no Brasil, trabalhavam, faziam suas fortunas, juntavam dinheiro e depois voltavam para Portugal. Mas alguns deles fixavam moradia aqui até a ponto de fundar times de futebol, como o Vasco da Gama e a Portuguesa, que nós temos de exemplos de times portugueses. Agora vamos falar um pouquinho sobre esse povo, o povo japonês. Eles também migraram para o Brasil. Vocês sabiam que a maior colônia japonesa do mundo está no Brasil? Sim. A maioria dos japoneses que saíram do Japão para outros países está exatamente aqui no Brasil. Então, eles chegaram em 1908, em São Paulo, para trabalhar na lavoura de café. Mas não ficaram só por aí, não. Além de trabalhar na lavoura de café, em São Paulo, eles também se estabeleceram no Paraná e em Minas Gerais, no nosso estado. Eles desenvolveram técnicas de cultivos conhecidas no Brasil. Inclusive, foi a ideia deles fazer o trabalho coletivo entre os produtores, os pequenos produtores de terra. Existe, então, podemos dizer, uma parceria aí, entre Brasil e Japão, já que temos um grande número de japoneses no Brasil. Aqui na capital de Minas, Belo Horizonte, nós temos o Memorial Japonês, que fica lá no Parque Ecológico, na área que fica na região da Pampulha, em homenagem ao grande número de japoneses que nós temos aqui no nosso país e inclusive no estado de Minas Gerais. Vamos ver o que aprendemos hoje? Bem, nós aprendemos o que é a imigração. Mas o que é mesmo imigração? É a chegada de indivíduos ou grupo de indivíduos estrangeiros em um determinado país. Esses estrangeiros vêm para trabalhar, para estudar ou para fixar moradia apenas. Aprendemos a origem dos imigrantes que vieram para o Brasil. Quais foram mesmo as origens que vieram para o Brasil?
vieram imigrantes das nações Suíça. Os suíços vieram para o Brasil por falta de espaço para trabalhar no campo lá. Os alemães também vieram. Quem mais veio para o Brasil? Os italianos, os japoneses e, além deles, aqueles que foram os primeiros, os portugueses. Eles também continuaram vindo para o Brasil, mas num fluxo menor, um número menor de portugueses vieram depois da independência do nosso país. Vieram também, obrigados ou não, né? Os africanos, a princípio obrigados, trazidos no tráfico negreiro para serem escravizados. Depois que isso foi proibido, em 1850, como nós pudemos ver na nossa aula, alguns ainda continuaram vindo de vontade própria. Nós vimos a influência da imigração na formação do nosso povo. Vocês já observaram o quanto nós herdamos dos imigrantes que aqui chegaram? Por isso nós dizemos que o Brasil, lembram do primeiro título lá da nossa aula? O Brasil dos imigrantes? Pois é, porque o nosso país ele foi constituído, além dos indígenas que aqui já viviam, de imigrantes, de povos de outros lugares, como nós vimos. E eles nos deixaram herança muito valiosa, como por exemplo na culinária, né? Nós sabemos que nós temos herança na culinária do povo africano, nós temos heranças indígenas dos povos que aqui já viviam, algumas influências do povo italiano, do povo japonês e também dos alemães. Nós vimos que há predominância de alguns imigrantes em determinadas regiões do Brasil. Lembram que eu comentei com vocês da festa do Oktoberfest na região sul do país? Pois é, influência dos alemães. Existe lá também a festa da uva, que é de influência italiana. Em São Paulo existe um bairro que é todo de italianos, de imigrantes italianos, onde a comida, os restaurantes são todos produzidos como a culinária italiana. Pizza, macarronada, muita comida gostosa. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Se tiverem dúvida, não se esqueçam, manda para o Tira Dúvidas. E como esta é a nossa última aula do ano, eu deixo aqui para vocês o meu grande abraço.